O direito à saúde é uma garantia fundamental para o povo brasileiro e uma conquista da Constituição Federal de 1988. E para assegurar essa regra constitucional, foi criado o Sistema Único de Saúde, SUS, que tem o objetivo de garantir acesso universal, integral e gratuito aos serviços de saúde para a população. Sua criação foi fruto de muita mobilização, desde a luta pela democracia no período da ditadura militar, passando pelo movimento da reforma sanitária da década de 1970, inspirado por reformulações que ocorreram na Itália na área da saúde. Dois dos grandes desafios para oferecer saúde pública de qualidade no Brasil são a garantia de financiamento do SUS e a valorização de seus profissionais. O sistema tem dificuldades históricas para oferecer um bom atendimento, inclusive no Rio de Janeiro, município que passa por repetidas crises administrativas e financeiras. Meu nome é Camila Campos e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje nós recebemos uma dúvida da ouvinte Késia Lima. Diga aí, Késia, qual a sua dúvida? Meu nome é Késia, eu moro no bairro de Cordovil, sou atendida na Clínica da Família da Lona Cultural, Cândido Mendes. E lá o atendimento é um pouco demorado, porque muitas das vezes não tem profissionais suficientes. Normalmente eu sempre sou atendida por enfermeiro, dificilmente sou atendida por um médico. A fila do CIGEG também, quando eles encaminham, é muito demorado. E por que será que tem essa demora? Para responder a sua pergunta, Késia, nós convidamos o professor Ronaldo Teodoro dos Santos, do Instituto de Medicina Social da UERJ. O professor também é pesquisador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros e responsável pelo projeto Vínculo de Trabalho no SUS e Crise de Legitimação Política do Estado Brasileiro, o caso do Rio de Janeiro, na UERJ. Olá, professor! Fico muito feliz por aceitar o nosso convite. Como a Késia perguntou, muitos cariocas hoje se queixam da demora no atendimento pelo SUS e da falta de profissionais. O que você acredita que falta hoje no Rio de Janeiro para tornar eficiente o atendimento à população? Olá, Camila, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Essa pergunta da Késia, ela é uma questão que é bastante abrangente, né? É um problema prático, mas que envolve uma análise das estruturas do SUS, né? A gente tem, por exemplo, um problema concreto, que é o baixo quantitativo de profissionais, sobretudo da área médica, e sobretudo quando são médicos especialistas. Esse baixo quantitativo é um problema nacional. No caso do Rio de Janeiro, até tem uma certa densidade de médicos, sobretudo na capital, mas eles, via de regra, são muito mal distribuídos regionalmente. Então, a superconcentração de médicos em centros urbanos, sobretudo, né, na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, né, o Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro com maior densidade de médicos, mas cerca de 67% dos médicos do estado do Rio de Janeiro estão na região centro-sul e, sobretudo, no setor privado de saúde. Então, a gente identifica que no setor público, né, no caso o SUS, carece, portanto, de uma estrutura de cargos com salários, com carreira, com estabilidade, que sejam efetivamente atrativos para fixar esses profissionais, sobretudo em regiões mais carentes. Então, este problema, né, que a nossa ouvinte traz, ele, de fato, é um problema distribuído nacionalmente, se reflete no Rio de Janeiro, mas é, sobretudo, um problema de regiões mais carentes, né? A Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, é a região pródiga a ter esses desafios, né? Então, essa má distribuição regional, ela incide sobre populações mais carentes, ela tem a ver, né, com a falta de incentivos de valorização de profissionais e incide, sobretudo, em médicos especialistas, né, de especialidades, cardiologistas, né, oftalmologistas. E tem aí uma outra questão, né? Não necessariamente não ter acesso a um médico no SUS é sinônimo de você ter um atendimento que seja precário, né? Sobretudo quando a gente considera a enfermagem, é um dos profissionais de saúde que é um dos pilares do SUS, né? Então, há diversas atribuições e serviços que os enfermeiros e as enfermeiras fazem no SUS que não necessariamente exige a presença de um médico,
né, desde a organização dos serviços até no planejamento desses serviços, né? Então, depende de qual a assistência, né, a nossa ouvinte e os usuários do SUS em geral estão buscando. Não ter a presença do médico não é necessariamente um problema, mas é fato, né, que nós temos um problema de má distribuição desses médicos, né, considerando os territórios da cidade do Rio de Janeiro. Professor, eu já fui atendida no Centro Carioca do Olho para fazer exames de rotina e um óculos novo. E pela minha experiência lá, eu reparei que os funcionários, em sua maioria, eram atenciosos, dispostos e até mesmo bem-humorados, como outros já haviam elogiado. Eu frequentei a unidade durante 1 ano, porque demorava meses entre uma etapa e outra, de consulta, exame e escolha dos óculos. O Centro Carioca do Olho, hoje gerido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, tem como tipo de contratação as organizações sociais, que funcionam pela CLT. E eu quero saber, você acha que esses diferentes tipos de contrato influenciam na maneira de trabalhar dos funcionários da saúde? Influenciam diretamente, Camila. Primeiro é o seguinte, né? A gente está tendo no Brasil, é parte de um movimento internacional, mas no Brasil particularmente, que é uma transformação da natureza do próprio Estado. Né? Se a gente for pegar aí dos anos 80 para cá, a gente tem uma crescente expansão do que a gente chama de um vínculo gerencial de trabalho e de organização dos serviços públicos. No SUS, isso é particularmente uma onda muito forte, né? Então, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo? A gente expandiu os serviços do SUS, mas com vínculos precários no que diz respeito aos contratos de trabalho, né? Então, hoje nós temos o que a gente chama de uma pulverização de vínculos no SUS. Né? A gente tem cerca de 16% dos profissionais do SUS, eles são estatutários, ou seja, tiveram concursos públicos. Então, a imensa maioria são vínculos flexíveis, como pejotizados, trabalhadores autônomos, intermitentes. E as OSs são uma forma de arranjo em que o Estado transfere para um setor, é chamado terceiro setor, mas é um setor de mercado, para organizar os trabalhadores e executar os serviços. Então, há uma crescente transferência na execução dos serviços e também na organização e na disponibilização desses serviços. Ao fazer essa contratação, os vínculos dos profissionais são crescentemente precarizados. Isto está se dando ao longo do tempo, né? Como é que isso afeta em termos práticos? A gente vai vendo, né, em diversas pesquisas como é que isso tem um excesso de jornadas de trabalho, né? Nós temos baixos salários, esse conjunto, né, de características leva, né, ao burnout crescente, que é esse cansaço dos trabalhadores, né? É fato que isto, somado a uma demanda crescente por serviços de saúde, vai afetar o interesse público. Né? Então, aqui uma coisa que eu acho que é muito importante é que essa transformação da natureza do Estado, que está transformando o tipo de vínculo que nós temos, afeta o interesse público dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. O que é interessante pensar? Que os direitos trabalhistas, eles não são uma demanda puramente corporativa. Não é uma coisa que diz respeito apenas ao interesse dos trabalhadores. Os direitos trabalhistas no SUS, assegurar isto, é uma forma de atender aos interesses públicos dos usuários, das pessoas, dos nossos interesses, né? Então, essa demanda do trabalho está diretamente ligada à qualidade do serviço que se presta, né? E o que a gente vê de forma direta é que essa fragilização do vínculo, ela vai provocando uma crescente degradação da própria qualidade dos serviços, né? Então, esse é um desafio histórico que nós temos. A reforma sanitária nos anos 70, liderada por sanitaristas, intelectuais e movimentos sociais, resultou na criação do Sistema Único de Saúde. Oficializado com a Constituição Federal de 1988, tem como princípios a universalidade, equidade e participação social. Como você enxerga a importância da criação dessa lei no pós-1988? E como ela está sendo garantida nos dias de hoje? A criação do SUS, a gente pode definir assim, é um marco de organização da identidade de cidadania dos brasileiros. Né? Não é uma criação a mais dentro da estrutura democrática. Né? O SUS hoje ele é referência no mundo. Né? Nós somos o país com o maior quantitativo de habitantes, né? em que é garantido o sistema universal público de saúde. Né? Então, isso coloca o Brasil numa condição de ser uma referência efetiva nessa área. Né? Então, a criação do SUS no pós-88,
ela vai estruturar uma forma da nossa cidadania, de reivindicação dos nossos direitos, né? Forma uma cultura política, uma cultura pública de valores que vê os direitos públicos e não o interesse privado como sendo aquilo que vai assegurar a nossa cidadania. Então isso é fundamental, né? Enquanto cultura política, mas também enquanto organização do Estado. O SUS ele é desses serviços públicos que consegue chegar na imensa maioria dos municípios brasileiros. Então, se a gente pega, por exemplo, municípios no interior do Acre, lá estará um serviço do SUS atendendo comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, não apenas pessoas nos grandes centros urbanos, como era antes, né? Então, essa monumentalidade que é o SUS é um desses legados da Constituição de 88. Isto é uma luta política histórica, né, dos brasileiros, das brasileiras. Isso não se deu apenas nos anos 80, isso se dá no nosso cotidiano, né? Toda vez que uma pessoa busca o serviço público de saúde e denuncia que há algum problema, isso efetivamente é uma luta política que os cidadãos brasileiros estão fazendo, né, buscando garantir o seu direito, né, o seu direito público de cidadão. Isso considerado, a gente vai identificar que existem limites, né, estruturais para a garantia desse serviço. O SUS ele vem se expandindo ao longo do tempo, né? A gente tem taxas de cobertura, por exemplo, na atenção primária à saúde, que cobre aproximadamente 70% da população brasileira. A gente tem uma expansão dos serviços hospitalares, né? De atenção secundária e terciária, né? A gente tem, por exemplo, a gente é referência no mundo em serviços de alta complexidade, como o transplante de órgãos. Isto tudo quem faz é o setor público, né? 9 em cada 10 transplantes, por exemplo, de rim são feitos, né, no sistema público. Então, este é o SUS, né? Entretanto, a gente tem como grandes desafios uma crescente pressão dos interesses privados, corporativos, nacionais e internacionais, que tentam fazer parcerias com o SUS e, em boa medida, estão atrás do acesso a fundos públicos, aos recursos públicos da saúde, né? Isso é feito, como a gente estava conversando, na área da gestão, por meio de OSs, mas isso também é feito pela contratação de prestadores privados de serviços como grandes hospitais, né? Isso dificulta a construção do que a gente chama de uma autoridade sanitária pública, porque o interesse privado ele consegue muitas vezes se impor sobre a organização do próprio Estado, né? Então isso é um grande desafio que a gente vem enfrentando, além daquele que você disse, que é o do subfinanciamento. De fato, esta é uma chaga histórica, né? O SUS ele é subfinanciado, a gente compreende isso quando faz análises internacionais, né? A gente tem hoje em torno de 3,8% do PIB que é gasto com o SUS. Em média, países que não têm nem pretensão de serem universais como o SUS gastam aproximadamente 8% do PIB, então o Brasil gasta pouco efetivamente, né, para a pretensão que temos. Então, ao lado do subfinanciamento, nós temos essa pressão do setor privado, e algo que venho considerando como estruturante dos nossos desafios é justamente a estrutura de trabalho no SUS, né? Sem carreiras públicas asseguradas para os diversos profissionais de saúde, nós dificilmente conseguiremos ampliar a qualidade dos serviços prestados, né, por esta grande construção da cidadania brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, né? Mas isso é um desafio para as nossas gerações e acho que nós estamos à altura deles. Kézia, agradeço pela sua pergunta e pela presença do professor Ronaldo Teodoro dos Santos, do Instituto de Medicina Social da UERJ. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. E você, continue sintonizado na Rádio UERJ. Até a próxima. Ciência em Prática. Produção, Rádio UERJ. Apoio, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.